nome é Perla, eu sou mãe da Rafaela, que tem 8 anos, é diagnosticada com paralisia cerebral, baixa visão e o autismo também. O AE é muito importante porque ele é um atendimento individual, né, que permite ver as maiores dificuldades da Rafa, né, e poder trabalhar essas dificuldades no dia a dia. Quando a Rafa saiu da educação infantil, né, eu fui visitar algumas escolas, né, para ver como que era o ensino, como que era a educação especial em cada escola. E aqui eu fui muito bem acolhida, a Ana me deixou muito tranquila e eu senti muita segurança aqui. Para a Rafaela, as dificuldades, as perdas na pandemia foi a parte de socialização, de não estar na escola, convivendo com os amiguinhos, formando fila, merenda, o contato com eles na sala. O processo de leitura que ela estava começando, né? O processo de escrita, então teve ganhos por causa que eu tinha toda essa dedicação integral a ela. Porém, eu tenho certeza que a família e a escola, elas têm que estar num consenso, assim, porque senão não dá certo. Ela não vai evoluir na escola e também em casa, então os dois têm que estar engajados e com o mesmo objetivo. Um orgulho muito grande, né, ver a Rafaela com esse desenvolvimento, evolução dela, mesmo aos pouquinhos, né, num ritmo menor, mas ela está cumprindo todas as expectativas nossas. Eu sou Rogério Andrade, professor de atendimento educacional especializado na Rede Municipal de São José do Rio Preto. Como o professor de sala de aula pode identificar um aluno que poderia ser público da educação especial? É uma coisa que os professores sentem bastante dificuldade no dia a dia, mas nós precisamos entender que alunos com deficiência, autismo, altas habilidades sempre estiveram entre nós. É bem menos complicado do que se imagina. Você basicamente deveria prestar atenção em características que sobressaem nesses públicos, tanto para mais quanto para menos. O professor, observando onde o aluno destoa do grupo, seja para mais ou para menos, ele vai poder observar com a sua própria sensibilidade o funcionamento daquela criança. E a partir daí, ele não precisa ter preocupação de adivinhar um diagnóstico, porque essa não é a função dele. Ele simplesmente vai relatar num documento que chama FOA o que ele está vendo ali no dia a dia da sala de aula. Desde dificuldade na coordenação motora fina, em pegar o lápis, até dificuldade de compreensão, de barreiras na comunicação e na interação, ou até da atividades de vida diária que estejam dificultando essa criança no contexto da escola. O diálogo entre o professor da sala regular e o professor de atendimento educacional especializado é fundamental para a construção da FOA, que vai ser o documento de entrada da criança no serviço de educação especial da Rede Municipal de São José do Rio Preto. Esse documento o professor vai fazer com auxílio do coordenador pedagógico e, assim que estiver pronto, encaminhar ao professor de atendimento educacional especializado para a sua manifestação. O atendimento educacional especializado, ele precisa ser ofertado obrigatoriamente para o aluno. E mais a família é aceita se quiser, ele é facultativo. A colaboração da família no processo de construção de um plano de desenvolvimento individualizado para o aluno vai do começo ao fim nos processos da educação especial, desde a aceitação até a busca de laudos e diagnósticos dos profissionais de saúde, porque o atendimento educacional especializado ele tem um público-alvo. Embora o laudo não seja obrigatório, né, nós precisamos nos orientar pelo público-alvo já existente e definido em lei. O atendimento educacional especializado tem um público-alvo definido. São
alunos com deficiência, autismo ou altas habilidades. Mas, para o encaminhamento, não é necessário a existência de um laudo ou diagnóstico fechado. Não existe um tempo de espera para a entrada no atendimento educacional especializado. É um serviço de fluxo contínuo. Então, basta o professor da sala regular sentir a necessidade de fazer uma FOA e encaminhá-lo para o professor de atendimento educacional especializado, por meio da coordenação pedagógica. Eu sou Ana Cláudia Faitarone, eu trabalho aqui na EME Professor Doutora Linha TIC. Vai fazer 15 anos que eu estou aqui em sala de recurso multifuncional. A Rafaela é uma criança que nasceu aos 6 meses de gestação. Como foi uma prematuridade muito precoce, então ela teve que ficar na UTI neonatal por bastante tempo e ela teve que primeiro sobreviver, né? E os médicos também não garantiam se ela ia andar, se ela ia falar, se ela ia enxergar, porque já sabia que ela teria essas sequelas. E junto com isso veio a associação do transtorno do espectro do autismo. Então a Rafaela teve paralisia cerebral, né, a baixa visão e o transtorno do espectro autista que a gente fala TEA. E a mãe dela, que é uma batalhadora, que eu espero que vocês possam também conhecer um pouco da história delas através da mãe, que a gente tem uma parceria muito boa. Aí a gente já foi conhecendo a Rafaela no infantil, na segunda etapa, já conhecia a Rafaela. A Rafaela passou por vários processos de óculos, de aprender a falar, de aprender a andar. Hoje ela lê, ela escreve, a gente está aí no processo final da escrita, né, com que ela trace direitinho as letras e o processo da escrita mesmo manual, né? Vamos dizer assim, né? Ela mesma escrevendo espontaneamente sozinha. Primeiro eu descobri as habilidades dela, né? O que ela podia mostrar pra gente, não a dificuldade, mas a habilidade que ela tinha. Então, o autista, ele é muito curioso, ele é muito fotográfico, ele é muito do visual. Então a gente foi tentando ver o que ela tinha de resíduo visual, né, o resíduo remanescente dela na visão, para que a gente pudesse ir construindo com ela cor, forma, né, o que ela estava vendo, as figuras que ela conseguia ver, o que ela conseguia ver ali da figura e falar para a gente em relação à cor. A dificuldade maior que a gente teve foi o sentar, né, que a Rafaela é uma criança que ela anda muito de um lado para o outro devido ao autismo, né? Então a gente tinha essa dificuldade, mas junto com essa questão dela andar, a gente aproveitava muito os espaços no infantil, né? Quadra, parque, para ver o que ela podia nos mostrar, o que ela podia reter na memória de aprendizagem. Quando ela veio para o primeiro ano, a Rafaela não sentava, né? De jeito nenhum. Então a gente teve que fazer uma rotina. A partir daí a gente foi já pegando o que ela gostava e foi traçando. Então a gente, no primeiro momento, pensou nessas formas aí do imã, né? Usando esse plano inclinado com imãs, fazendo todos os contrastes. E aí a gente começou como começa a alfabetização, letras, nome, né? O seu nome, que é a identidade, que é afetivo, nome da mãe, nome do pai. E aí a gente começou aí fazendo esse processo com ela, depois fazendo nas letras móveis, né, um pouco até maior do que essa que ela estava usando hoje, usando papéis com contraste, e aí ela foi fazendo a rotina dela, né? A gente tinha que dar a recompensa para ela, né? Então, como ela gosta de livros, então ela se propunha a fazer atividade porque ela sabia que a recompensa viria, que seria um livro. Então, até hoje, na verdade, a gente faz essas negociações com ela. Hoje, a Rafaela, para nós, é um sucesso, né? Porque ela fica na sala, apesar dela ter o apoio escolar, devido à movimentação dela na sala de aula, né? As questões dela da deficiência. E hoje ela fica, então, faz toda a sua rotina de sala de aula já no caderno pautado, nos livros que vem ampliado da Secretaria da Educação, que é o Ler, Escrever e o EMAI. E hoje ela acompanha a sala de aula e o conteúdo
como qualquer outra criança dentro dos recursos que são utilizados para ela, para baixa visão e para a situação dela do autismo. É gratificante, né, trabalhar com a Rafaela, ver todo esse processo, a parceria com a mãe, é muito gratificante, é um sucesso imenso, eu acho que é tudo que um professor espera mesmo alcançar. Fica tudo colorido, tudo muito bonito.